Enquanto caminhava pelo jardim da mansão, uma empregada encontrou o cartão de crédito ilimitado do milionário entre os arbustos. Todos ficaram chocados com o que ela decidiu fazer. Ana suspirou, enquanto empurrava o carrinho de limpeza pelos amplos corredores de mármore da mansão Oliveira. O sol da manhã filtrava-se através das enormes janelas, iluminando as luxuosas obras de arte e os móveis de design que adornavam a residência. Aos 28 anos, Ana já trabalhava há 5 anos como empregada doméstica para a família Oliveira, uma das mais ricas e influentes do país. Enquanto se dirigia aos jardins para começar suas tarefas diárias, Ana não pôde evitar pensar em seu filho pequeno de 6 meses, Pedro, que havia deixado aos cuidados de sua mãe. A imagem de seu bebê sorrindo lhe deu forças para enfrentar mais um longo dia de trabalho. O jardim da mansão Oliveira era um verdadeiro paraíso terrestre, com fontes ornamentais, esculturas de mármore e uma variedade impressionante de flores exóticas. Ana começou a recolher as folhas caídas e a podar os arbustos com esmero, como sempre fazia. Foi então que algo chamou sua atenção. Entre os arbustos de rosas, um objeto escuro contrastava com o verde da folhagem. Intrigada, Ana se aproximou e, ao afastar os ramos, descobriu uma carteira de couro fino, preta e reluzente. Com o coração acelerado, Ana olhou ao redor para se certificar de que ninguém a observava. Então, com mãos trêmulas, pegou a carteira e a abriu. Seus olhos se arregalaram ao ver o conteúdo: um cartão de crédito dourado, um maço de notas de alta denominação e vários documentos importantes. Um dos documentos imediatamente chamou sua atenção. Era uma identificação com a foto do Sr. Ricardo Oliveira, o dono da mansão. Ana sentiu que o ar lhe escapava dos pulmões. Acabara de encontrar a carteira pessoal do homem mais rico da cidade. Enquanto segurava a carteira nas mãos, um turbilhão de pensamentos e emoções a invadiu. Por um lado, sua consciência lhe dizia que devia devolver imediatamente a carteira ao seu dono. Era o certo, o honesto. Mas, por outro lado, uma voz em seu interior sussurrava que esta poderia ser a oportunidade que ela estivera esperando toda a sua vida. Ana pensou em Pedro. Nas noites em claro, preocupando-se com como pagaria sua próxima vacina, no pequeno apartamento que compartilhava com sua mãe em um bairro perigoso. Pensou em todas as vezes que havia sonhado em dar uma vida melhor ao seu filho, livre das dificuldades que ela mesma havia experimentado. Com o cartão de crédito que tinha nas mãos, poderia mudar o rumo de suas vidas para sempre. Poderia comprar uma casa em um bairro seguro, pagar pela melhor educação para Pedro, até mesmo deixar de trabalhar e se dedicar completamente a criar seu filho. Mas, ao mesmo tempo, o peso da culpa começou a se instalar em seu peito. Ana sempre se orgulhara de sua honestidade. Era um dos valores que sua mãe lhe havia ensinado desde pequena. Como poderia olhar nos olhos de Pedro se construísse seu futuro sobre um ato de desonestidade? Enquanto lutava com esse dilema moral, Ana ouviu vozes se aproximando. Rapidamente, guardou a carteira no bolso de seu uniforme e voltou às suas tarefas, fingindo normalidade. Pelo caminho de cascalho, apareceram o Sr. Oliveira e sua esposa, Laura. Ana os observou de soslaio enquanto fingia podar um arbusto. Ricardo Oliveira, com seu terno impecável e seu porte distinto, caminhava com confiança enquanto falava ao telefone. Ao seu lado, Laura, uma mulher bonita e elegante, parecia distraída e um pouco triste. Estou te dizendo, Laura. Ana ouviu o Sr. Oliveira dizer enquanto passavam perto dela: esse contrato vai nos fazer ainda mais ricos. Poderemos comprar aquela ilha que você tanto queria. Laura apenas assentiu sem muito entusiasmo. Ana sabia, pelos rumores entre o pessoal de serviço, que o casal Oliveira tentava ter filhos há anos sem sucesso. Toda a sua riqueza parecia não poder lhes dar o que mais desejavam. Quando o casal desapareceu no interior da mansão, Ana voltou a tirar a carteira do bolso. Segurou-a nas mãos, sentindo o peso da decisão que devia tomar. Por um lado, a possibilidade de uma vida melhor para ela e seu filho. Por outro, sua integridade e os valores que queria transmitir a Pedro.
Com o coração batendo forte, Ana fechou os olhos e tomou uma decisão. Sabia que o que fizesse a seguir mudaria o curso de sua vida para sempre. Com passos decididos, dirigiu-se à mansão, a carteira firmemente agarrada em sua mão. O destino de Ana, e o de todos ao seu redor, estava prestes a dar uma guinada inesperada. O que ela não sabia era que sua decisão desencadearia uma série de eventos que abalariam os alicerces da mansão Oliveira e mudariam para sempre as vidas de todos os seus habitantes. Ana caminhou com passo firme em direção à mansão, seu coração batendo forte no peito. Cada passo que dava ressoava em seus ouvidos como o tic-tac de um relógio, marcando os segundos que a separavam de uma decisão que mudaria sua vida para sempre. Ao entrar no luxuoso saguão, encontrou-se cara a cara com Laura Oliveira, que descia as escadas com ar distraído. Ao ver Ana, Laura parou, notando a expressão de preocupação no rosto da empregada. "Aconteceu alguma coisa, Ana?" perguntou Laura, com um tom que misturava curiosidade e preocupação. Ana respirou fundo, reunindo toda a sua coragem. "Senhora Laura, preciso falar com a senhora e o senhor Ricardo. É importante." Intrigada pela seriedade na voz de Ana, Laura assentiu e a conduziu ao escritório de Ricardo. O senhor Oliveira estava sentado atrás de sua imponente escrivaninha de mogno, falando ao telefone. Ao ver sua esposa e Ana entrarem, franziu o senho e rapidamente encerrou a ligação. "O que está acontecendo?" perguntou, sua voz profunda preenchendo o ambiente. Ana deu um passo à frente, suas mãos tremendo levemente enquanto segurava a carteira. "Senhor Oliveira, encontrei isto no jardim enquanto trabalhava." Os olhos de Ricardo se arregalaram ao reconhecer sua carteira. Ele apalpou o bolso do paletó, percebendo que, de fato, estava faltando. "Minha carteira. Nem tinha percebido que a havia perdido." Ana estendeu a carteira para ele, sua voz tremendo ligeiramente. "Está tudo aí dentro, senhor. O cartão de crédito, o dinheiro, os documentos, tudo." Ricardo pegou a carteira, verificando rapidamente seu conteúdo. Sua expressão passou da surpresa ao alívio e, finalmente, a uma mistura de admiração e curiosidade. Olhou fixamente para Ana, como se a estivesse vendo pela primeira vez. "Ana", disse lentamente, "você tem noção do que acabou de fazer?" Ana assentiu, baixando o olhar. "Sim, senhor. Sei que era o certo, embora..." Ela parou, mordendo o lábio. "Embora o quê?" perguntou Laura, aproximando-se dela. Ana levantou o olhar, seus olhos brilhando com lágrimas contidas. "Embora por um momento, pensei em não devolvê-la." Um silêncio tenso caiu sobre o escritório. Ricardo e Laura trocaram um olhar, surpresos com a honestidade de Ana. "Por que pensou em ficar com ela?" perguntou Ricardo, sua voz mais suave do que o habitual. Ana tomou fôlego, decidindo que, se já tinha sido honesta até agora, deveria ser completamente. "Tenho um filho pequeno, senhor Pedro. Ele tem apenas 6 meses e às vezes é difícil, muito difícil. Quando vi o cartão de crédito, por um momento pensei em todas as coisas que poderia dar a ele, em como poderia mudar nossas vidas." Laura se aproximou de Ana, colocando uma mão em seu ombro, mas decidiu devolvê-la. Ana assentiu. "Não poderia viver comigo mesma se não o fizesse. Não é o exemplo que quero dar ao meu filho." Ricardo se levantou de sua cadeira, contornando a escrivaninha para ficar em frente a Ana. "Sua honestidade é admirável, Ana. Não muitas pessoas teriam feito o que você fez." "Obrigada, senhor", murmurou Ana, sem saber o que mais dizer. Ricardo olhou para sua esposa, uma conversa silenciosa passando entre eles. Laura assentiu levemente, e Ricardo voltou sua atenção para Ana. "Ana, seu gesto nos impressionou profundamente. Acho que você merece uma recompensa por sua honestidade." O coração de Ana deu um salto. Uma recompensa? Ela não havia devolvido a carteira esperando nada em troca, mas não podia negar que qualquer ajuda seria bem-vinda. "Não é necessário, senhor", começou a dizer, mas Ricardo a interrompeu com um gesto. "Insisto, mas não será dinheiro." Ele fez uma pausa,
como se estivesse considerando cuidadosamente suas próximas palavras. Ana, você gostaria de uma promoção? Ana piscou, surpresa. Uma promoção? Ricardo assentiu. Sim, estávamos procurando alguém para o cargo de governanta. Alguém em quem possamos confiar plenamente para supervisionar o funcionamento da casa. Acho que você seria perfeita para o trabalho. Ana sentiu que lhe faltava o ar. Uma promoção para governanta significaria um aumento considerável de salário, melhores horários, mais responsabilidades. Era mais do que jamais havia se atrevido a sonhar. Eu não sei o que dizer, gaguejou Ana. Laura sorriu, apertando suavemente o ombro de Ana. Diga que sim, Ana. Você mereceu. Com lágrimas de alegria nos olhos, Ana assentiu. Sim, claro. Obrigada e muito obrigada. Ricardo sorriu, satisfeito. Excelente. Você começará amanhã mesmo. E Ana... Ele parou, olhando-a seriamente. Nunca se esqueça de que a honestidade e a integridade são as qualidades mais valiosas que uma pessoa pode ter. Ana assentiu, sobrecarregada pela emoção e gratidão. Enquanto saía do escritório, sentia que um novo capítulo de sua vida estava prestes a começar. O que ela não sabia era que essa promoção seria apenas o início de uma série de eventos que mudariam não só sua vida, mas também a dos Oliveira, de maneiras que nenhum deles poderia ter imaginado. Enquanto isso, na biblioteca da mansão, Felipe, o filho adotivo dos Oliveira, escutava a conversa através da porta entreaberta. Seus olhos brilharam com uma mistura de curiosidade e algo mais sombrio. A chegada de Ana a uma posição de maior confiança na casa poderia complicar seus próprios planos secretos. Com um sorriso enigmático, Felipe se afastou silenciosamente, sua mente trabalhando em como poderia usar essa nova situação a seu favor. O sol mal começava a despontar no horizonte quando Ana cruzou os portões da mansão Oliveira. Era seu primeiro dia como governanta, e a mistura de emoção e nervosismo fazia seu coração bater forte. Vestia um terno preto elegante, muito diferente do uniforme de limpeza ao qual estava acostumada, e levava seu cabelo preso em um coque impecável. Ao entrar na cozinha, deparou-se com os olhares curiosos e surpresos de seus antigos colegas de trabalho. Dona Carmen, a cozinheira, foi a primeira a se aproximar. Ana, é verdade o que estão dizendo? Você é a nova governanta? Perguntou, com uma mistura de espanto e alegria em sua voz. Ana assentiu, esboçando um sorriso tímido. Sim, é verdade. O senhor Oliveira me ofereceu o cargo ontem. Um murmúrio de emoção percorreu a cozinha. A maioria dos empregados conhecia Ana há anos e apreciava seu trabalho árduo e sua gentileza. No entanto, Ana não pôde deixar de notar alguns olhares de desconfiança e inveja entre os mais antigos. Bem, parabéns, menina, disse Dona Carmen, dando-lhe um abraço. Você merece. Agora, que tal eu preparar um café para comemorar? Ana aceitou agradecida, consciente de que precisaria de toda a energia possível para enfrentar seu primeiro dia no novo cargo. Enquanto Dona Carmen preparava o café, Ana começou a repassar mentalmente suas novas responsabilidades. Justo quando estava prestes a dar o primeiro gole em seu café, Laura Oliveira entrou na cozinha. Todos os empregados imediatamente se puseram em posição de atenção, mas Laura os tranquilizou com um gesto amável. Bom dia a todos, cumprimentou Laura, antes de se dirigir diretamente a Ana. Ana, você poderia me acompanhar um momento? Há algumas coisas que eu gostaria de discutir com você sobre suas novas responsabilidades. Ana assentiu, deixando sua xícara de café pela metade. Claro, senhora Laura. Enquanto seguia Laura para fora da cozinha, Ana sentiu os olhares de seus colegas cravados em suas costas. Sabia que sua promoção repentina geraria comentários, mas estava determinada a provar que merecia a confiança que os Oliveira haviam depositado nela. Laura conduziu Ana até um pequeno estúdio na ala leste da mansão. O cômodo estava decorado com um gosto requintado, com estantes cheias de livros e uma escrivaninha de mogno que dominava o espaço. Por favor, sente-se, disse Laura, indicando uma cadeira em frente à escrivaninha.
Ana obedeceu, sentindo-se um pouco deslocada em um ambiente tão elegante. Laura sentou-se atrás da escrivaninha e olhou para Ana com uma mistura de gentileza e seriedade. Ana, antes de mais nada, quero felicitá-la novamente por sua promoção. Ricardo e eu estamos convencidos de que você é a pessoa certa para este cargo. Obrigada, senhora Laura, respondeu Ana, com a voz cheia de gratidão. Farei o possível para não decepcioná-los. Laura assentiu. Tenho certeza de que será assim. Mas há algo mais que quero discutir com você. Ela fez uma pausa, como se estivesse buscando as palavras adequadas. Como governanta, você estará muito mais envolvida na vida diária de nossa família. Verá e ouvirá coisas que talvez antes não. Ana sentiu um nó no estômago. Será que havia feito algo errado? Já estavam se arrependendo de sua decisão? Como se lesse seus pensamentos, Laura continuou rapidamente. Não é nada ruim, Ana. É só que... Bem, suponho que você já saiba que Ricardo e eu temos tentado ter um filho há anos. Ana assentiu em silêncio. Os problemas de fertilidade dos Oliveira eram um segredo aberto entre o pessoal da mansão. Recentemente, decidimos explorar outras opções, continuou Laura, sua voz baixando até quase um sussurro. Estamos em processo de adoção. Os olhos de Ana se arregalaram. Oh, senhora Laura, isso é maravilhoso, exclamou, genuinamente feliz pela notícia. Laura esboçou um sorriso tímido. Obrigada, Ana, mas por enquanto é um assunto delicado e privado. Não queremos que a notícia vaze para a imprensa até que tudo esteja finalizado. Posso contar com sua discrição? Claro. Senhora, respondeu Ana sem hesitar. Podem confiar em mim completamente. Laura pareceu relaxar visivelmente diante da resposta de Ana. Obrigada. Eu sabia que podíamos contar com você. Então, mudando para um tom mais profissional, acrescentou. Agora, sobre suas novas responsabilidades. Durante a hora seguinte, Laura detalhou as tarefas que Ana teria que supervisionar como governanta, desde a coordenação do pessoal de limpeza até a gestão dos suprimentos da casa. O trabalho parecia avassalador, mas Ana estava determinada a enfrentar o desafio. Quando finalmente saiu do estúdio, Ana se sentia zonza com toda a informação, mas também entusiasmada pela confiança que os Oliveira haviam depositado nela. No entanto, enquanto caminhava de volta à cozinha, não pôde evitar sentir uma pontada de preocupação. Seu novo cargo significava mais dinheiro e melhores condições para ela e Pedro, mas também implicava adentrar mais no mundo dos Oliveira. Um mundo de segredos, riqueza e poder que até agora só havia observado de longe. Estaria preparada para as complicações que isso poderia trazer à sua vida? Enquanto refletia sobre isso, Ana não percebeu que alguém a observava das sombras do corredor. Felipe, o filho adotivo dos Oliveira, a seguia com o olhar, uma expressão indecifrável em seu rosto. Para ele, a chegada de Ana a uma posição de confiança na casa não era apenas uma curiosidade, mas uma potencial ameaça a seus próprios planos secretos. Com um movimento silencioso, Felipe deslizou de volta para seu quarto, sua mente trabalhando freneticamente em como poderia usar essa nova situação a seu favor. O que Ana não sabia era que sua promoção a havia colocado no centro de uma rede de intrigas e segredos familiares que logo ameaçariam se desenredar. O relógio da mansão Oliveira marcava 11 da noite, quando Ana finalmente terminou seu primeiro dia como governanta. Exausta, mas satisfeita, recolheu suas coisas e se preparou para voltar para casa. Enquanto caminhava pelo longo corredor em direção à saída, uma voz profunda a sobressaltou. Trabalhando até tarde no seu primeiro dia, hein? Ana se virou para se encontrar cara a cara com Felipe Oliveira, o filho adotivo de Ricardo e Laura. Aos 25 anos, Felipe era conhecido por seu carisma e sua aparência atraente, mas também por um ar de mistério que sempre parecia cercá-lo. Boa noite, jovem Felipe, cumprimentou Ana, tentando manter um tom profissional apesar de sua surpresa. Sim, havia muito o que organizar. Felipe sorriu, um gesto que não chegou aos seus olhos. Deve ser uma grande mudança para você, passar de limpar os jardins a dirigir toda a casa. Havia algo em seu tom que fez Ana se sentir desconfortável.
É uma grande responsabilidade, respondeu com cautela. Mas estou grata pela oportunidade. Felipe deu um passo em sua direção, baixando a voz. Sabe, Ana, sempre me perguntei, como é que uma mulher tão jovem e bonita como você acabou trabalhando como empregada doméstica? Ana sentiu seu pulso acelerar. Nunca antes havia tido uma conversa tão pessoal com Felipe, e algo em sua atitude a deixava nervosa. Às vezes a vida nos leva por caminhos inesperados, respondeu vagamente. Felipe assentiu, como se estivesse considerando profundamente suas palavras. Verdade, muito verdade. E falando em caminhos inesperados. Sabe, sempre me intrigou sua história. Uma jovem mãe solteira, trabalhadora incansável, que de repente ganha a confiança absoluta dos meus pais. É fascinante. Ana sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Havia algo na forma como Felipe a olhava que a fazia se sentir como se estivesse sob um microscópio. Não há nada de fascinante nisso, jovem Felipe. Só tentei fazer meu trabalho da melhor maneira possível. Felipe soltou uma risada suave, quase zombeteira. Oh, Ana, ambos sabemos que há mais nessa história. Mas não se preocupe, seu segredo está seguro comigo. Por enquanto, antes que Ana pudesse responder, Felipe se virou e desapareceu pelo corredor, deixando-a com uma sensação de inquietação que não conseguia sacudir. A que segredo Felipe se referia? Ana tentou se convencer de que ele estava apenas brincando com ela, tentando deixá-la nervosa. Mas uma parte dela não podia evitar se preocupar. Será que Felipe sabia algo sobre seu passado, algo que ela havia lutado tanto para deixar para trás? Com a mente cheia de perguntas e o coração acelerado, Ana saiu da mansão e se dirigiu ao seu pequeno apartamento. Ao chegar, encontrou sua mãe, Dona Beatriz, embalando suavemente Pedro em seus braços. Como foi seu primeiro dia? Minha filha, perguntou Dona Beatriz em voz baixa, para não acordar o bebê. Ana forçou um sorriso, não querendo preocupar sua mãe. Bem, mãe. Muito o que aprender, mas bem. Ela pegou Pedro em seus braços, sentindo como a paz a invadia ao segurar seu filho. Mas mesmo enquanto o ninava, não conseguia tirar da cabeça as palavras de Felipe. Naquela noite, enquanto todos na casa dormiam, Ana tirou uma velha caixa de debaixo de sua cama. Dentro havia fotos, cartas e lembranças de uma vida que havia deixado para trás. Uma vida que havia jurado nunca mais mencionar. Com mãos trêmulas, tirou uma foto amassada. Nela, uma Ana mais jovem sorria ao lado de um homem bonito. No verso da foto, uma simples inscrição: Ana e Carlos 2018. Uma lágrima solitária rolou pela bochecha de Ana. Carlos, o pai de Pedro, o homem que lhe havia prometido o mundo e depois a abandonara quando ela mais precisava dele. Não importava o que Felipe soubesse ou achasse que sabia. Ela não permitiria que seu passado arruinasse seu futuro. O que Ana não sabia era que, naquele mesmo momento, na mansão Oliveira, Felipe estava em seu quarto, olhando fixamente para a tela de um computador. Na tela, uma foto de Ana junto a Carlos e, abaixo, uma manchete de jornal que fez um sorriso frio se desenhar em seu rosto. Empresário Carlos Rodrigues, implicado em escândalo de lavagem de dinheiro. Felipe fechou o laptop, sua mente trabalhando em como poderia usar essa informação. Ana acabara de se tornar uma peça-chave em um jogo que ela nem sabia que estava jogando. O sol da manhã filtrava-se pelas cortinas do quarto de Laura Oliveira quando o som de seu telefone a despertou. Com um suspiro, ela se levantou na cama e olhou para a tela. Era uma mensagem da agência de adoção. Reunião marcada para discutir o caso. Hoje, 14 horas. Laura sentiu seu coração acelerar. Depois de anos de tentativas frustradas de ter filhos biológicos, ela e Ricardo haviam decidido adotar. O processo tinha sido longo e exaustivo, mas finalmente parecia que estavam perto de realizar seu sonho de serem pais. Enquanto se preparava para o dia, Laura não pôde evitar pensar em Ana e seu filho Pedro. Havia algo na forma como Ana cuidava de seu bebê que tocava uma fibra sensível em Laura. Era o tipo de mãe que ela ansiava ser. Na cozinha,
Hannah já estava ocupada coordenando o café da manhã e as tarefas do dia. Quando viu Laura entrar, ofereceu-lhe um sorriso caloroso. Bom dia, senhora Laura. Posso oferecer algo especial para o café da manhã hoje? Laura negou com a cabeça. Só um café, obrigada, Ana. Eu tenho uma reunião importante hoje e estou um pouco nervosa. Ana assentiu compreensivamente. Tenho certeza de que tudo vai dar certo, senhora. A senhora sempre lida com tudo com tanta graça. Laura sentiu uma onda de gratidão por Ana. Nos poucos dias que estava como governanta, já havia se tornado um pilar de apoio na casa. Ana, disse Laura de repente, posso te fazer uma pergunta pessoal? Ana pareceu surpresa, mas assentiu. Claro, senhora. Como é ser mãe? Quero dizer, como se sente? Os olhos de Ana se suavizaram. Oh, senhora Laura, é a coisa mais difícil e mais bonita que já experimentei. Há dias em que estou exausta e sobrecarregada, mas então Pedro sorri para mim e tudo faz sentido. É como se uma parte do meu coração estivesse fora do meu corpo, andando pelo mundo. Laura sentiu um nó se formar em sua garganta. Parece maravilhoso, murmurou. Ana pareceu hesitar por um momento, mas então acrescentou suavemente. Senhora Laura, sei que não é meu lugar dizer isso, mas a senhora será uma mãe maravilhosa. Eu vejo na forma como cuida de todos nesta casa, em sua bondade e sua força. Qualquer criança seria sortuda em tê-la como mãe. As palavras de Ana atingiram Laura como uma onda de emoção. Sem pensar, ela se aproximou e abraçou Ana, surpreendendo a ambas. Obrigada, Ana, sussurrou Laura, com lágrimas nos olhos. Você não sabe o quanto suas palavras significam para mim. Nesse exato momento, Felipe entrou na cozinha, parando bruscamente ao ver a cena. Ora, disse com um tom zombeteiro. Que comovente! A senhora da casa e a criada, unidas em um abraço maternal. Laura se afastou rapidamente de Ana, enxugando as lágrimas. Felipe, por favor, não é momento para seus comentários. Felipe ergueu as mãos em um gesto de falsa inocência. Só digo o que vejo, mãe. Embora eu me pergunte o que papai pensaria dessa proximidade com o pessoal. Ana, sentindo-se desconfortável, murmurou uma desculpa e saiu rapidamente da cozinha, deixando Laura e Felipe sozinhos. Laura olhou para seu filho adotivo com uma mistura de frustração e cansaço. Felipe, por que você sempre tem que ser tão difícil? Felipe se serviu de uma xícara de café, fingindo indiferença. Não sei a que você se refere, mãe. Só me parece curioso como nossa nova governanta ganhou tão rapidamente sua confiança, quase como se tivesse um dom especial para isso. Laura franziu a testa. Ana é uma excelente funcionária e uma pessoa maravilhosa. Não entendo sua animosidade em relação a ela. Felipe tomou um gole de seu café, seus olhos fixos em Laura, por cima da borda da xícara. E você já considerou que talvez ela seja boa demais para ser verdade? Que talvez tenha motivos ocultos? Do que você está falando, Felipe? A voz de Laura tinha um tom de advertência. Felipe deu de ombros. Nada. Só digo que você deveria ter cuidado em quem deposita sua confiança. Às vezes, as pessoas não são o que parecem. Antes que Laura pudesse responder, Ricardo entrou na cozinha, seu rosto se iluminando ao ver sua esposa. Bom dia, amor. Pronta para a grande reunião de hoje? Laura forçou um sorriso, decidindo deixar de lado a inquietante conversa com Felipe. Sim, um pouco nervosa, mas pronta. Ricardo a beijou suavemente. Tudo vai dar certo. Você vai ver. Em breve teremos nosso pequeno em casa. Felipe observou a cena com uma expressão indecifrável. Bem, parece que todos têm um dia emocionante pela frente. Se me dão licença, tenho meus próprios assuntos para tratar. Enquanto Felipe saía da cozinha, Laura não pôde evitar sentir uma pontada de preocupação. O que seu filho adotivo estava tramando? E por que parecia tão interessado em desacreditar Ana? Enquanto isso, em outra parte da mansão, Hannah tentava se acalmar depois do encontro desconfortável na cozinha. Estava limpando o escritório de Ricardo quando seu telefone vibrou com uma mensagem.
Ao vê-la, sentiu que a cor abandonava seu rosto. Sei seu segredo. Precisamos conversar. Jardim dos Fundos, meia-noite. Ana fechou os olhos, sentindo que o mundo desmoronava ao seu redor. Felipe sabia algo, e agora a tinha encurralada. O que ela podia fazer? Deveria contar tudo aos Oliveira antes que Felipe o fizesse? Ou deveria enfrentá-lo e tentar proteger seu segredo? Enquanto lutava com essas questões, não percebeu que havia deixado cair um porta-retratos. O vidro se quebrou, revelando uma foto oculta atrás da imagem familiar dos Oliveira. Nela, um jovem Ricardo sorria ao lado de um homem que Ana reconheceu com um arrepio de horror. Era Carlos, o pai de Pedro. A noite caiu sobre a mansão Oliveira como um manto de veludo negro, trazendo consigo uma quietude enganosa. Em seu pequeno quarto na ala de serviço, Ana dava voltas, incapaz de conciliar o sono. O relógio na parede marcava 23h30 e cada tic-tac parecia amplificar sua ansiedade. Em menos de 30 minutos, teria que enfrentar Felipe no Jardim dos Fundos. Sua mente era um turbilhão de perguntas e temores. O que exatamente Felipe sabia? Como ele havia descoberto? E o mais importante, o que pretendia fazer com essa informação? Ana se aproximou do berço onde Pedro dormia placidamente, alheio às preocupações de sua mãe. Acariciou suavemente a bochecha do bebê, sentindo uma onda de amor e proteção. "Prometo que tudo ficará bem, meu amor", sussurrou, mais para se convencer a si mesma do que a seu filho adormecido. Com um suspiro profundo, Ana se preparou para sair. Colocou uma jaqueta escura sobre seu pijama e, depois de se certificar de que o monitor do bebê estava ligado, saiu silenciosamente do quarto. Os corredores da mansão estavam mergulhados na penumbra, iluminados apenas pela tênue luz da lua que se filtrava pelas janelas. Ana se movia como uma sombra, evitando os pontos que sabia que rangiam ou que poderiam alertar alguém de sua presença. Quando chegou ao Jardim dos Fundos, o ar fresco da noite a fez estremecer. Ou talvez fosse o medo. Felipe já estava lá, uma figura escura recortada contra a luz da lua, fumando um cigarro. "Pontual, Ana. Gosto disso em uma empregada", disse Felipe, sua voz carregada de sarcasmo. Ana se aproximou, mantendo uma distância prudente. "O que você quer, Felipe? O que você acha que sabe?" Felipe sorriu, um sorriso que não chegou aos seus olhos. "Oh, Ana, a questão não é o que eu acho que sei, mas o que eu sei, com certeza." Ele tirou seu telefone e mostrou uma imagem para ela. Era a mesma foto que Ana havia visto acidentalmente no escritório. Ricardo e Carlos, juntos, sorrindo. "Você reconhece este homem, não é?" perguntou Felipe, apontando para Carlos. "O pai do seu filho, o homem que desapareceu misteriosamente depois de ser acusado de lavagem de dinheiro. O mesmo homem que, curiosamente, parece ter tido uma relação próxima com meu pai." Ana sentiu que lhe faltava o ar. Como você conseguiu essa foto?" Felipe ignorou sua pergunta. "O que me intriga, Ana, é como uma simples empregada doméstica acabou envolvida com um homem como Carlos Rodrigues. E mais ainda, como essa mesma empregada acabou trabalhando na casa de um antigo sócio de Rodrigues. Coincidência? Duvido muito." Ana deu um passo para trás, sentindo que o mundo girava ao seu redor. "Não é o que você pensa, Felipe. Eu não sabia. Não sabia quem Carlos realmente era, até que foi tarde demais. E nunca soube de sua conexão com seu pai até hoje." Felipe a olhou fixamente, como se tentasse ler a verdade em seus olhos. "Você espera que eu acredite que tudo isso é uma grande coincidência? Que você não está aqui como parte de algum plano elaborado?" "É a verdade", exclamou Ana, as lágrimas ameaçando brotar de seus olhos. "Vim trabalhar aqui porque precisava do emprego, nada mais. Não fazia ideia da conexão entre Carlos e seu pai. Por favor, Felipe, você tem que acreditar em mim." Por um momento, pareceu que Felipe vacilava, como se quisesse acreditar nela. Mas então, sua expressão endureceu novamente. "Talvez eu acredite em você, Ana.
Mas isso não muda o fato de que agora eu tenho essa informação. O que você acha que aconteceria se meus pais soubessem? Ana sentiu que o coração afundava em seu peito. Por favor, Felipe, você não pode contar a eles. Perderei meu emprego, meu filho. Felipe deu um passo em direção a ela, sua voz baixando para um sussurro ameaçador. Calma, Ana, não direi nada, por enquanto, mas em troca, preciso que você faça algo por mim. O que você quer? Perguntou Ana, temendo a resposta. Informação, respondeu Felipe. Quero que você me mantenha informado sobre tudo o que acontece nesta casa, especialmente sobre a adoção que meus pais estão planejando. Cada detalhe, cada conversa, quero tudo. Ana o olhou horrorizada. Mas isso seria trair a confiança dos seus pais, da senhora Laura? Felipe deu de ombros. É sua escolha, Ana. Ou você me ajuda, ou todos ficam sabendo do seu pequeno segredo. Você decide. Antes que Ana pudesse responder, um ruído na casa os sobressaltou. Alguém havia acendido uma luz no andar superior. Pense nisso, Ana, disse Felipe rapidamente. Você tem até amanhã para me dar sua resposta. Com isso, ele desapareceu na escuridão, deixando Ana sozinha no jardim, tremendo não apenas pelo frio da noite, mas pelo peso da decisão impossível que tinha pela frente. Enquanto voltava para seu quarto, o choro de Pedro a recebeu. Enquanto o consolava, Ana não pôde evitar que as lágrimas rolassem por suas bochechas. Como havia chegado a essa situação? E como iria sair dela sem perder tudo? O que Ana não sabia era que alguém mais havia presenciado seu encontro com Felipe. De uma janela no segundo andar, Laura Oliveira havia observado toda a cena, sua mente cheia de perguntas e seu coração dividido entre a confiança que sentia por Ana e a dúvida semeada pelas ações secretas da noite. A manhã seguinte amanheceu cinzenta e chuvosa, como se o céu refletisse o tumulto interior de Ana. Ela mal havia dormido, sua mente atormentada pela decisão impossível que tinha pela frente. Enquanto se preparava para mais um dia de trabalho, cada movimento parecia pesado, carregado com o peso de seu segredo e a ameaça de Felipe. Na cozinha, Ana se movia mecanicamente, preparando o café da manhã para a família Oliveira. Seus olhos estavam vermelhos pela falta de sono e preocupação, algo que não passou despercebido por Laura quando entrou no ambiente. Ana, você está bem? Perguntou Laura, sua voz tingida de genuína preocupação. Parece exausta. Ana forçou um sorriso. Estou bem, senhora Laura. Só uma noite ruim com Pedro. Você sabe como são os bebês. Laura assentiu, mas Ana pôde ver que ela não estava completamente convencida. Houve um momento de silêncio incômodo, como se Laura quisesse dizer algo mais, mas não se atrevesse. Finalmente, Laura falou. Ana, você sabe que pode confiar em mim, não é? Se algo te preocupa, qualquer coisa, pode me dizer. Por um momento, Ana sentiu o impulso de confessar tudo, de contar a Laura sobre Carlos, sobre a ameaça de Felipe, sobre o medo que a consumia. Mas a lembrança de Pedro, do que poderia perder, a deteve. Obrigada, senhora Laura, respondeu Ana, sentindo que cada palavra era uma traição. Eu aprecio muito. Nesse momento, Felipe entrou na cozinha, sua presença trazendo consigo uma tensão palpável. Bom dia, mãe. Cumprimentou com um sorriso que não chegou aos seus olhos. Então, olhando para Annabeth, acrescentou. Bom dia, Ana. Espero que tenha dormido bem. Ana sentiu que o sangue gelava em suas veias. O olhar de Felipe era claro. Esperava uma resposta ao seu ultimato. Com licença, murmurou Ana, saindo rapidamente da cozinha. Uma vez sozinha no corredor, Ana tomou uma decisão. Não podia trair a confiança dos Oliveira, especialmente a de Laura, que tinha sido tão boa com ela. Mas também não podia se arriscar a perder tudo pelo que havia lutado. Havia uma terceira opção, uma que não havia considerado até agora: enfrentar seu passado de uma vez por todas. Com mãos trêmulas, tirou seu telefone e discou um número que não usava há anos. Depois de vários toques, uma voz familiar atendeu. Alô? Ana tomou uma respiração profunda. Carlos, sou eu. Ana, precisamos conversar.
Enquanto isso, no escritório de Ricardo, uma conversa tensa se desenrolava entre pai e filho. Felipe, o que você está tramando? Perguntou Ricardo, sua voz carregada de suspeita. Felipe, sentado em frente à escrivaninha de seu pai, manteve uma expressão de inocência. Não sei do que você está falando, pai. Ricardo bateu na escrivaninha com a palma da mão. Não me tome por tolo, Felipe. Notei como você olha para Ana, como a assedia com seus comentários. O que é que você sabe? Por um momento, a máscara de Felipe escorregou, revelando uma mistura de raiva e ressentimento. Por que você não me diz você, pai? Por que não me conta sobre sua relação com Carlos Rodrigues? Ricardo empalideceu visivelmente. Como você sabe sobre Carlos? Felipe se levantou, sua voz tremendo de emoção contida. Você acha que eu não descobriria eventualmente? Que não descobriria os segredos que você tem escondido todos esses anos? Felipe, você não entende? Não, você é que não entende, explodiu Felipe. Toda a minha vida senti que havia algum segredo que você estava escondendo de mim. E agora, com a chegada de Ana e seu filho, tudo parece estar conectado de alguma forma. Quem é realmente Ana para você, pai? E quem sou eu em tudo isso? Ricardo se deixou cair em sua cadeira, de repente parecendo muito mais velho e cansado. Felipe, meu filho, há coisas do meu passado, do nosso passado familiar, que são complicadas, coisas das quais tentei protegê-lo. Não preciso da sua proteção, interrompeu Felipe. Preciso da verdade. E se você não me der, eu a encontrarei por conta própria. Com isso, Felipe saiu do escritório, deixando Ricardo imerso em seus pensamentos e lembranças. Enquanto isso, em seu pequeno quarto, Ana esperava com o coração na garganta. Havia combinado de se encontrar com Carlos naquela mesma tarde, em um café discreto no centro da cidade. Sabia que este encontro poderia mudar tudo, para melhor ou para pior. O que Ana não sabia era que sua conversa telefônica não havia passado despercebida. Laura, que estava procurando por ela para continuar sua conversa da manhã, havia ouvido o suficiente para que suas suspeitas se confirmassem. Algo grande estava acontecendo. Algo que envolvia Ana, Felipe e possivelmente seu próprio marido. Enquanto a chuva aumentava fora da mansão Oliveira, cada um de seus habitantes se preparava, à sua maneira, para enfrentar as tempestades que se avizinhavam. Segredos há muito enterrados estavam prestes a vir à tona, e as consequências ameaçavam destruir os próprios alicerces da família Oliveira e da nova vida que Ana havia lutado tanto para construir. A tarde chegou com uma intensidade sufocante, como se o próprio ar estivesse carregado com a tensão dos segredos prestes a serem revelados. Ana, com o coração batendo fortemente em seu peito, dirigiu-se ao café onde havia combinado de se encontrar com Carlos. Cada passo que dava parecia levá-la mais perto de um ponto sem retorno. O café era um lugar discreto, escondido em uma rua lateral do centro da cidade. Ana entrou, seus olhos examinando nervosamente o local até que o viu. Carlos estava sentado em uma mesa ao fundo, sua figura tão familiar e ao mesmo tempo tão estranha depois de tanto tempo. Ana, disse Carlos ao vê-la, levantando-se. Sua voz era uma mistura de surpresa e algo que Ana não pôde identificar. Culpa? Arrependimento? Carlos, respondeu ela, sentando-se à sua frente. Por um momento, nenhum dos dois falou. O peso dos anos e dos segredos entre eles pesado demais para ser facilmente quebrado. Finalmente, Ana tomou uma respiração profunda. Preciso de respostas, Carlos. Sobre você, sobre Ricardo Oliveira, sobre tudo. Carlos assentiu lentamente. Suponho que era questão de tempo. Por onde quer que eu comece? Pelo começo, disse Ana, sua voz firme apesar do tremor em suas mãos. Quem é você, realmente? E o que Ricardo Oliveira tem a ver com tudo isso? Carlos fechou os olhos por um momento, como se estivesse reunindo forças para o que estava prestes a dizer. Ricardo e eu somos irmãos? Ana, meio-irmãos, para ser exato. Ana sentiu que o mundo parava por um momento. O quê? Mas como? Nosso pai, continuou Carlos, era um homem poderoso e não muito escrupuloso. Teve duas famílias, a oficial,
com a mãe de Ricardo, e a secreta, com minha mãe. Crescemos sem saber um do outro, até que nosso pai morreu e a verdade veio à tona. Ana escutava, atônita, enquanto Carlos desenredava uma história de segredos familiares, negócios turvos e decisões desesperadas. Quando descobrimos a verdade, prosseguiu Carlos, Ricardo e eu decidimos manter o segredo. Ele herdou a maior parte da fortuna e os negócios legítimos. Digamos que herdei os aspectos menos legais do império do nosso pai. A lavagem de dinheiro, murmurou Ana, as peças se encaixando em sua mente. Carlos assentiu. Ricardo tentou me ajudar a sair desse mundo, mas eu estava profundo demais. E então conheci você, Ana. Pela primeira vez na minha vida, quis mudar, ser melhor. Mas você desapareceu, completou Ana, a velha ferida se abrindo novamente. Eu tinha que fazer isso, disse Carlos, sua voz quebrando. As pessoas para quem eu trabalhava descobriram que eu queria sair. Ameaçaram fazer mal a você e ao nosso filho. Desaparecer era a única forma de protegê-los. Ana sentiu que as lágrimas corriam por suas bochechas. E agora? Por que voltar agora? Porque finalmente é seguro, respondeu Carlos. Tenho trabalhado com as autoridades, fornecendo informações. Em troca, me ofereceram proteção e a oportunidade de recomeçar. E eu queria ter a chance de explicar tudo a você, de conhecer meu filho. O silêncio caiu entre eles, pesado com as revelações e as emoções não ditas. Ana sentia que seu mundo havia sido virado de cabeça para baixo. E ainda assim, uma parte dela se sentia aliviada por finalmente conhecer a verdade. Ana, disse Carlos suavemente, sei que não tenho o direito de pedir nada, mas você acha que algum dia poderia me perdoar? Antes que Ana pudesse responder, a porta do café se abriu bruscamente. Felipe entrou, seu rosto uma máscara de fúria e traição. Então é aqui que você está, rosnou, olhando para Carlos com ódio. O irmão perdido, o segredo que meu pai tem escondido todos esses anos. Ana se levantou, alarmada. Felipe, o que você está fazendo aqui? Como os encontrei, completou Felipe, sua risada amarga. Não foi difícil. Você deveria ser mais cuidadosa com suas ligações telefônicas, Ana. Carlos se levantou, colocando-se protetoramente na frente de Ana. Felipe, sei que isso deve ser um choque para você, mas... Cale-se, gritou Felipe. Você não tem o direito de falar comigo. Nenhum de vocês tem. Vocês têm mentido, escondido a verdade. E para quê? Para me proteger? Ou para protegerem a si mesmos? A situação ameaçava explodir a qualquer momento. Ana olhou desesperadamente entre Carlos e Felipe, buscando uma forma de acalmar as coisas. Foi então que viu algo que fez seu sangue gelar. Na mão de Felipe, brilhava o metal de uma pistola. Felipe, disse Ana suavemente, tentando manter a calma. Por favor, abaixe a arma. Vamos conversar sobre isso. Conversar? Cuspiu Felipe. Já estou farto de mentiras e segredos. É hora de todos pagarem pelo que fizeram. Nesse momento, a porta do café se abriu novamente. Ricardo e Laura Oliveira entraram. Seus rostos uma mistura de medo e determinação. Felipe, filho, disse Ricardo, sua voz trêmula. Por favor, não faça isso. Podemos resolver as coisas. Resolver as coisas? Gritou Felipe, apontando a arma para seu pai. Como? Com mais mentiras, mais segredos? O tempo pareceu parar. Ana viu tudo como em câmera lenta. Felipe apontando a arma, Ricardo dando um passo à frente, Laura gritando. E então, sem pensar, Ana se lançou em direção a Felipe. Ouviu-se um tiro. Depois, silêncio. O som do tiro ecoou no pequeno café, seguido por um silêncio ensurdecedor que pareceu durar uma eternidade. Ana, que havia se lançado em direção a Felipe em uma tentativa desesperada de detê-lo, sentiu uma dor aguda em seu ombro. Caiu no chão, consciente de que a bala a havia atingido. Ana! Gritaram várias vozes em uníssono. Felipe, com os olhos arregalados, deixou cair a arma.
horrorizado com o que acabara de fazer. Carlos foi o primeiro a reagir, correndo em direção a Ana e aplicando pressão sobre o ferimento. "Chamem uma ambulância, rápido!" gritou Carlos, enquanto segurava Ana em seus braços. Laura, com mãos trêmulas, pegou seu telefone e discou o número de emergência. Ricardo, por sua vez, se aproximou de Felipe, que estava paralisado no lugar. "Filho, o que você fez?" murmurou Ricardo, sua voz quebrada pela angústia e incredulidade. Ana, semiconsciente, olhava a cena como se fosse um sonho. Via Carlos sobre ela, seus olhos cheios de preocupação e arrependimento. Via Laura, falando freneticamente ao telefone. E via Felipe, seu rosto uma máscara de choque e horror. "Pedro", sussurrou Ana, antes que a escuridão a envolvesse. As horas seguintes foram um turbilhão de sirenes, luzes brilhantes e vozes urgentes. Ana foi levada de emergência para o hospital, enquanto a polícia chegava ao café para investigar o incidente. Felipe foi detido, embora parecesse estar em estado de choque, incapaz de compreender completamente o que havia feito. Na sala de espera do hospital, Ricardo, Laura e Carlos aguardavam em um silêncio tenso, cada um perdido em seus próprios pensamentos e remorsos. Finalmente, depois do que pareceu uma eternidade, um médico se aproximou deles. "Familiares de Ana Souza?" perguntou o médico. Todos se levantaram instantaneamente. "Eu sou o pai do filho dela", disse Carlos, dando um passo à frente. O médico assentiu. "A senhora Souza está estável. Há órgão vital, mas ela perdeu muito sangue. Ficará em observação pelas próximas 24 horas. Esperamos uma recuperação completa." Um suspiro coletivo de alívio encheu a sala. "Podemos vê-la?" perguntou Laura, sua voz trêmula. "Ela pode receber visitas breves." "De uma pessoa por vez", respondeu o médico. "Mas precisa descansar." Carlos olhou para Ricardo e Laura. "Vocês deveriam ir primeiro. Eu preciso fazer uma ligação." Enquanto Ricardo e Laura se dirigiam ao quarto de Ana, Carlos saiu para o corredor e discou um número em seu telefone. "Sou eu", disse em voz baixa. "Houve complicações. Preciso que adiantem o plano." "Sim, agora mesmo." No quarto do hospital, Ana abriu os olhos lentamente, encontrando-se com o rosto preocupado de Laura. "Oh, Ana", soluçou Laura, pegando sua mão. "Sinto muito. Tudo isso é nossa culpa." Ana tentou falar, mas sua garganta estava seca. Ricardo lhe ofereceu um copo de água com um canudo. Depois de beber um pouco, Ana conseguiu sussurrar. "Pedro? Onde está Pedro?" "Ele está seguro", garantiu Ricardo. "Sua mãe está cuidando dele. Não se preocupe com nada agora. Só se concentre em se recuperar." Ana assentiu fracamente. "Felipe, o que vai acontecer com ele?" Ricardo e Laura trocaram um olhar de dor. "Ele está detido", disse Ricardo finalmente. "Mas vamos garantir que ele receba a ajuda que precisa. Ana, o que ele fez é imperdoável, mas ele é nosso filho. E tudo isso é o resultado de anos de segredos e mentiras. A culpa é nossa." Ana fechou os olhos, sentindo o peso de tudo o que havia acontecido. "Se todos cometemos erros", murmurou. "Todos guardamos segredos." Nesse momento, Carlos entrou no quarto. Ao ver Ana acordada, seus olhos se encheram de lágrimas. "Ana", disse, aproximando-se da cama. "Eu sinto muito. Tudo isso é minha culpa." Ana o olhou, uma mistura de emoções cruzando seu rosto. "Carlos, há tanto que precisamos conversar." Ricardo pigarreou. "Acho que deveríamos deixá-los a sós um momento", disse, pegando a mão de Laura e se dirigindo à porta. Uma vez sozinhos, Carlos se sentou ao lado da cama de Ana, pegando sua mão com cuidado. "Ana, sei que não tenho o direito de pedir nada, mas preciso que você me escute", começou Carlos. "As coisas estão prestes a mudar drasticamente. O programa de proteção a testemunhas vão me realocar em breve." Ana o olhou, surpresa. "O quê? Mas o que vai acontecer com Pedro?" Carlos tomou uma respiração profunda.
Isso depende de você. Posso providenciar para que venham conosco. Você e Pedro, poderíamos ter um novo começo, longe de tudo isso. Ana sentiu que o mundo girava ao seu redor. A oferta de Carlos era tentadora, uma nova vida, longe dos segredos e da dor. Mas também significava deixar para trás tudo o que conhecia, incluindo os Oliveira, que, apesar de tudo, haviam se tornado uma espécie de família para ela. Preciso de tempo para pensar, disse finalmente Ana. Carlos assentiu. Eu entendo, mas não temos muito tempo. Preciso de uma resposta nas próximas 24 horas. Enquanto isso, na delegacia de polícia, Felipe estava sentado em uma cela, sua mente um turbilhão de culpa, raiva e confusão. De repente, um policial se aproximou. Você tem uma visita, disse o policial, abrindo a porta da cela. Felipe levantou o olhar, esperando ver seu pai ou sua mãe. Mas em seu lugar, se encontrou cara a cara com um homem que nunca havia visto antes. Olá, Felipe, disse o homem. Meu nome é Eduardo Vasconcelos. Sou um velho amigo do seu tio Carlos e acho que temos muito o que conversar. O rosto de Felipe endureceu. O que você quer de mim? Eduardo sorriu, um sorriso que não chegou aos seus olhos. Quero oferecer a você a oportunidade de se vingar de todos que mentiram para você, de tomar o controle de sua vida e do império de sua família. Está interessado? Felipe olhou para o homem, uma fagulha de interesse se acendendo em seus olhos. Estou ouvindo. Enquanto a noite caía sobre a cidade, os fios do destino começavam a se entrelaçar de novas e perigosas maneiras. Ana, em sua cama de hospital, enfrentava uma decisão que mudaria não apenas sua vida, mas a de todos ao seu redor. E em uma cela da delegacia de polícia, Felipe se preparava para fazer um pacto que poderia destruir tudo o que sua família havia construído. O tabuleiro estava pronto, as peças em seus lugares. O jogo final estava prestes a começar. A manhã chegou com uma calma enganosa, como a quietude antes de uma tempestade. Em seu quarto de hospital, Ana acordou sentindo o peso da decisão que deveria tomar. A oferta de Carlos de uma nova vida, longe de toda a dor e os segredos, ressoava em sua mente. Mas também pensava nos Oliveira, na vida que havia construído, nas raízes que havia criado. Laura entrou no quarto, seu rosto mostrando sinais de uma noite sem dormir. Bom dia, Ana. Como você está se sentindo? Melhor, respondeu Ana, tentando sorrir. Laura, há algo que preciso te dizer. Laura sentou-se ao lado da cama, pegando a mão de Ana. O que foi? Ana tomou uma respiração profunda. Carlos me ofereceu irmos embora com ele, eu e Pedro. Começar de novo, no programa de proteção a testemunhas. O rosto de Laura empalideceu. Ana, e o que você decidiu? Ainda não sei, confessou Ana, as lágrimas ameaçando cair. Uma parte de mim quer ir embora, deixar tudo isso para trás, mas outra parte quer ficar. Terminou Laura suavemente. Ana assentiu. Vocês se tornaram minha família, Laura. Você, Ricardo, até mesmo Felipe, apesar de tudo. Eu não sei se posso simplesmente deixar tudo para trás. Laura apertou a mão de Ana. Ana, me escute. Aconteça o que acontecer. Decida o que decidir. Você sempre será parte da nossa família. Se você decidir ir embora, vamos entender. E se decidir ficar, vamos apoiá-la em tudo o que pudermos. As palavras de Laura tocaram Ana profundamente. Naquele momento, ela sentiu que finalmente tinha a clareza de que precisava para tomar sua decisão. Enquanto isso, na delegacia de polícia, Felipe se encontrava em uma encruzilhada própria. As palavras de Eduardo Vasconcelos ressoavam em sua mente, tentando-o com promessas de poder e vingança. Pense nisso, Felipe, havia dito Eduardo na noite anterior. Seu pai e seu tio mentiram para você a vida toda. Negaram sua verdadeira herança. Com minha ajuda, você poderia tomar o que é seu por direito. Felipe andava de um lado para o outro em sua cela, debatendo-se entre a lealdade à sua família e o desejo de vingança que ardia em seu interior.
Sabia que aceitar a oferta de Eduardo significaria cruzar uma linha da qual não haveria volta. Mas a ideia de finalmente ter o controle, de fazer todos que haviam mentido para ele pagarem, era tentadora. Nesse momento, Ricardo chegou à delegacia de polícia. Quando entrou na sala de visitas, Felipe mal conseguiu olhá-lo nos olhos. "Filho", começou Ricardo, sua voz carregada de emoção. "Sei que cometi erros, que falhei com você de muitas maneiras, mas preciso que você saiba que tudo o que fiz pensando que era o melhor para você." Felipe finalmente levantou o olhar, seus olhos cheios de uma mistura de raiva e dor. "O melhor para mim? Mentir para mim a vida toda era o melhor para mim? Felipe, por favor", implorou Ricardo. "Sei que você está com raiva e tem todo o direito de estar, mas não cometa o erro de buscar vingança. Isso só trará mais dor, mais destruição." Por um momento, Felipe pareceu vacilar, mas então sua expressão endureceu. "É tarde demais, pai. Já tomei minha decisão." Ricardo sentiu que o mundo desmoronava ao seu redor. "O que você quer dizer? Felipe, o que você fez?" Antes que Felipe pudesse responder, um policial entrou na sala. "Senhor Oliveira, há uma ligação urgente para o senhor." "É sua esposa." Ricardo saiu apressadamente, deixando Felipe sozinho com seus pensamentos e a decisão que acabara de tomar. De volta ao hospital, Carlos entrou no quarto de Ana, seu rosto tenso com antecipação. "Ana, sei que pedi 24 horas, mas as coisas se complicaram. Preciso saber sua decisão agora." Ana olhou para Carlos, depois para Laura e finalmente fechou os olhos, reunindo toda a sua força. Quando os abriu novamente, havia uma determinação neles que não estava lá antes. "Carlos Mutz", começou, sua voz firme apesar do tremor em suas mãos. "Agradeço sua oferta, e uma parte de mim sempre vai te amar, como o pai de Pedro. Mas minha vida está aqui agora, minha família está aqui." Carlos pareceu murchar, uma mistura de dor e compreensão em seu rosto. "Entendo", disse suavemente. "Espero que você seja feliz, Ana, e que um dia Pedro possa entender e talvez me perdoar." Nesse momento, Ricardo irrompeu no quarto, seu rosto pálido de preocupação. "Temos um problema", anunciou. "Felipe desapareceu da delegacia de polícia e acabei de receber uma ligação ameaçadora. Alguém está atrás da empresa, atrás de tudo o que construímos." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Cada um deles percebeu que estavam à beira de um precipício e que as decisões que tomassem nas próximas horas determinariam não apenas seus próprios destinos, mas o futuro de toda a família Oliveira. Carlos foi o primeiro a quebrar o silêncio. "Acho que sei quem está por trás disso", disse, sua voz carregada de culpa. "E é minha culpa. Meu passado nos alcançou a todos." Ana olhou ao seu redor, para as pessoas que haviam se tornado sua família, e soube que, apesar de sua decisão de ficar, nada voltaria a ser o mesmo. A tempestade que haviam temido finalmente havia chegado, e estavam prestes a ser arrastados por ela. "O que vamos fazer?", perguntou Laura, sua voz mal passando de um sussurro. Ricardo pegou a mão de sua esposa, depois olhou para Ana e Carlos. "A única coisa que podemos fazer", continuou Ricardo, sua voz carregada de determinação, "é enfrentar isso juntos, como uma família." Carlos deu um passo à frente, seu rosto uma máscara de culpa e resolução. "Ricardo tem razão. E acho que sei por onde começar. O homem que está por trás de tudo isso, o que provavelmente manipulou Felipe, se chama Eduardo Vasconcelos. Ele era meu sócio nos negócios escusos que eu administrava." Ana sentiu um arrepio percorrer sua espinha ao ouvir esse nome. "Eduardo Vasconcelos, o mesmo homem de quem você estava fugindo quando desapareceu?" Carlos assentiu, a vergonha evidente em seus olhos. "O mesmo. É um homem perigoso, sem escrúpulos, e agora que estou cooperando com as autoridades, ele quer vingança. Não só contra mim, mas contra toda a família Oliveira." Ricardo cerrou os punhos, a raiva se misturando com a preocupação em seu rosto. "E você trouxe esse perigo para a nossa porta? Para a porta do seu próprio filho?"
Chega, interveio Laura, sua voz firme apesar do tremor em suas mãos. As recriminações não nos levarão a lugar nenhum. Precisamos de um plano. Ana, que havia estado escutando em silêncio, finalmente falou. Ela tem razão, e acho que sei por onde podemos começar. Todos se voltaram para ela, expectantes. Felipe, precisamos encontrar Felipe antes que Vasconcelos possa usá-lo contra nós. Ricardo assentiu lentamente. Você tem razão, Ana. Mas como? A polícia já está procurando por ele e não tiveram sucesso. Eu poderia ter uma ideia, disse Ana, hesitando por um momento antes de continuar. Quando eu trabalhava limpando a mansão, às vezes via Felipe se esgueirando durante a noite. Acho que sei onde ele poderia estar escondido. Carlos olhou para Ana com uma mistura de admiração e remorso. Você é incrível, sabia? Mesmo depois de tudo o que passou, continua pensando em como ajudar os outros. Ana lhe devolveu um pequeno sorriso. É o que as famílias fazem, não é? Ricardo tomou o controle da situação. Bem, este é o plano. Carlos, você e eu vamos procurar Felipe. Laura, fique aqui com Ana. Vocês estarão mais seguras no hospital. Não, interrompeu Ana, tentando se sentar na cama apesar da dor. Eu vou com vocês. Conheço o lugar melhor que ninguém. Mas Ana, seu ferimento... Começou Laura, preocupada. Vou ficar bem, insistiu Ana. Além disso, talvez Felipe me escute. Afinal, fui eu quem levou o tiro. Depois de um momento de dúvida, todos concordaram. O plano estava em andamento. Enquanto isso, em um velho armazém abandonado nos arredores da cidade, Felipe andava nervosamente de um lado para outro. Eduardo Vasconcelos o observava com um sorriso frio. Você fez a coisa certa ao se juntar a mim, Felipe, disse Vasconcelos, sua voz suave mas ameaçadora. Juntos, faremos sua família pagar por todas as mentiras. Felipe parou, olhando para Vasconcelos com uma mistura de medo e determinação. E o que acontece depois? O que acontece comigo? Vasconcelos se aproximou, colocando uma mão sobre o ombro de Felipe. Depois, meu jovem amigo, você assumirá o controle do Império Oliveira, como sempre deveria ter sido. Nesse momento, o telefone de Vasconcelos tocou. Depois de uma breve conversa, seu rosto se iluminou com um sorriso malicioso. Parece que teremos companhia em breve, anunciou. Sua família está a caminho. É hora de preparar nossa pequena recepção. Felipe sentiu o pânico invadi-lo. O que ele havia feito? Em que ele havia se metido? De volta à estrada, Ricardo dirigia em alta velocidade, enquanto Carlos e Ana se agarravam a seus assentos. O silêncio no carro era tenso, carregado de medos não expressos e esperanças desesperadas. Ana, disse Carlos de repente, quebrando o silêncio, se algo der errado, quero que você saiba que sinto muito, por tudo. Ana o olhou, seus olhos cheios de uma mistura de emoções. Eu sei, Carlos, e eu te perdoo, mas agora vamos nos concentrar em salvar Felipe e deter Vasconcelos. Ricardo os olhou pelo espelho retrovisor, um pequeno sorriso de orgulho em seus lábios. Apesar de tudo, sua família estava unida, e essa unidade seria sua maior força na batalha que estava por vir. Finalmente, chegaram ao velho armazém. O edifício se erguia diante deles, escuro e ameaçador. Ana sentiu um arrepio percorrer sua espinha. É aqui, disse, sua voz mal passando de um sussurro. Os três se entreolharam, cientes de que o que estava prestes a acontecer mudaria suas vidas para sempre. Com uma última troca de olhares, dirigiram-se para a entrada do armazém. O que eles não sabiam era que, ocultos nas sombras, vários homens armados os observavam, esperando o sinal de Vasconcelos para agir. A armadilha estava pronta, e eles estavam prestes a cair nela. Enquanto se aproximavam da porta, Ana sentiu que algo não estava certo. Esperem, sussurrou, detendo Ricardo e Carlos. Acho que... Mas antes que pudesse terminar a frase, a noite se iluminou com o brilho de várias lanternas. Eles se viram cercados por homens armados. Bem-vindos,
ressoou a voz de Eduardo Vasconcelos da escuridão. Estávamos esperando por vocês. E assim, com o coração batendo freneticamente e o medo apertando suas gargantas, Ana, Ricardo e Carlos perceberam que haviam caído diretamente na armadilha de Vasconcelos. A verdadeira batalha estava prestes a começar e o destino de toda a família Oliveira pendia por um fio. O interior do armazém era um labirinto de sombras e metal enferrujado. Ana, Ricardo e Carlos foram escoltados à ponta de pistola até uma área aberta no centro, onde Eduardo Vasconcelos os esperava com um sorriso triunfante. Ao seu lado, Felipe permanecia de pé, seu rosto uma máscara de conflito e remorso. Ah, a família reunida enfim, zombou Vasconcelos, seus olhos brilhando com malícia. Que comovente. Ricardo deu um passo à frente, sua voz tensa, mas controlada. Vasconcelos, seja lá o que você quer, deixe-os ir. Isso é entre você e eu. Vasconcelos soltou uma gargalhada fria. Oh, Ricardo, sempre tentando ser o herói. Mas temo que isso vá muito além de você e de mim. Isso é sobre justiça, sobre devolver o que foi roubado. Ana olhou para Felipe, buscando algum sinal do jovem que conhecia. Felipe, disse suavemente, você não precisa fazer isso, ainda pode escolher o caminho certo. Os olhos de Felipe encontraram os de Ana, e por um momento, ele pareceu vacilar. Mas Vasconcelos interveio rapidamente. Não o escute, Felipe. Lembre-se de todas as mentiras, todos os segredos. Eles não são sua verdadeira família. Eu sou o único que foi honesto com você. Carlos, que havia permanecido em silêncio até agora, finalmente falou. Isso não é verdade, Eduardo. Você nunca foi honesto com ninguém em sua vida. Felipe, eu cometi erros, muitos erros, mas tudo o que fiz para protegê-lo, para proteger a todos. A tensão no armazém era palpável. Felipe olhava de um lado para o outro, claramente lutando com uma decisão interna. Ana deu um passo em sua direção, ignorando as armas que a apontavam. Felipe, disse, sua voz cheia de compaixão, sei que você está magoado, que se sente traído, mas olhe ao seu redor. Esta não é a solução. A verdadeira família não é perfeita, comete erros, mas no final permanece unida. Se perdoa. As palavras de Ana pareceram tocar algo profundo em Felipe. Seus olhos se encheram de lágrimas e, por um momento, pareceu que ele ia se mover em direção a ela. Vasconcelos, sentindo que perdia o controle da situação, sacou sua própria arma. Chega de conversa. É hora de acabar com isso de uma vez por todas. Tudo aconteceu em questão de segundos. Vasconcelos apontou sua arma para Ricardo, mas antes que pudesse atirar, Felipe se lançou contra ele. Na luta que se seguiu, ouviu-se um tiro ensurdecedor. O tempo pareceu parar. Quando o eco do tiro se desvaneceu, Felipe estava no chão, sangrando. Vasconcelos, aproveitando a confusão, tentou escapar. Mas Carlos, em um arroubo de coragem, o derrubou. Ana correu em direção a Felipe, pressionando suas mãos sobre o ferimento. Aguente firme, Felipe. Por favor, aguente firme. Ricardo, enquanto isso, havia conseguido desarmar um dos homens de Vasconcelos e agora apontava a arma para os demais. Abaixem suas armas. Acabou. Nesse momento, ouviram-se sirenes ao longe. Laura, preocupada com a segurança de sua família, havia chamado a polícia. Os minutos que se seguiram foram um borrão de atividade. A polícia invadiu o armazém, prendendo Vasconcelos e seus homens. Os paramédicos chegaram logo depois, atendendo Felipe e os demais feridos. Em meio ao caos, Ana se viu segurando a mão de Felipe enquanto o colocavam na ambulância. Sinto muito, sussurrou ele, seus olhos cheios de arrependimento. Sinto muito mesmo. Ana apertou sua mão. Eu sei. Nós te perdoamos, Felipe. Todos nós te perdoamos. Dias depois, no quarto do hospital onde Felipe se recuperava, a família Oliveira estava reunida. Ricardo e Laura de um lado da cama, Ana e Carlos do outro, e o pequeno Pedro nos braços de sua mãe. Acho que é hora de deixarmos todos os segredos para trás, disse Ricardo, olhando para cada um dos presentes.
É hora de sermos a família que sempre deveríamos ter sido. Laura assentiu, lágrimas de alegria em seus olhos. E isso inclui você, Ana, você e Pedro, se você quiser. É claro. Ana olhou para Carlos, depois para os Oliveira e finalmente para seu filho. Naquele momento, ela soube que havia encontrado seu lugar. Sim, disse, sua voz cheia de emoção. Sim, queremos fazer parte dessa família. Carlos, embora feliz por Ana e Pedro, sabia que seu caminho era diferente. Eu tenho que ir embora, disse suavemente. Tenho que responder pelos meus erros, mas prometo fazer parte da vida de Pedro se me permitirem. Felipe, de sua cama de hospital, estendeu a mão para Carlos. Tio, disse, a palavra soando estranha, mas correta em seus lábios. Espero que quando você tiver pago sua dívida, volte para nós. Todos merecemos uma segunda chance. E assim, naquele quarto de hospital, rodeados pelas pessoas que amavam, a família Oliveira começou a se curar. Os segredos haviam sido revelados, as mentiras desfeitas, e embora o caminho à frente não fosse fácil, eles sabiam que o enfrentariam juntos. Ana olhou ao seu redor, para as pessoas que haviam se tornado sua família por escolha. Ela havia começado essa jornada como uma empregada com um segredo, e agora estava ali, parte integral dessa família complicada, mas amorosa. Seu coração se encheu de gratidão e esperança pelo futuro. Enquanto o sol se punha fora da janela do hospital, banhando o quarto em uma luz dourada, Ana soube que, apesar de todos os desafios e dores, havia encontrado seu lar. E nos olhos de cada pessoa naquele quarto, ela pôde ver refletido o mesmo sentimento: o amor, o perdão e a promessa de um novo começo. Nas semanas que se seguiram, a família Oliveira passou por um processo de cura e reconstrução. Felipe, após receber alta do hospital, iniciou terapia para lidar com seus traumas e ressentimentos. Ricardo e Laura, por sua vez, se comprometeram a ser mais abertos e honestos, não só com seus filhos, mas entre si. Ana e Pedro se mudaram para a mansão Oliveira, ocupando uma suíte no andar térreo. A transição não foi fácil, havia momentos de desconforto e ajustes necessários, mas todos estavam determinados a fazer funcionar. Carlos, cumprindo sua promessa, entregou-se às autoridades. Antes de partir, teve uma longa conversa com Ana e conheceu Pedro pela primeira vez. Foi um momento agridoce, cheio de lágrimas e promessas para o futuro. Um mês após os eventos no armazém, a família se reuniu para um jantar especial. Era a primeira vez que todos estavam juntos desde que as verdades vieram à tona. O ar estava carregado de expectativa e uma pitada de nervosismo. Ricardo levantou-se, segurando sua taça. Gostaria de fazer um brinde, disse ele, olhando para cada rosto ao redor da mesa. A família, não a que nascemos, mas a que escolhemos e construímos juntos. Todos ergueram suas taças, o som do vidro tilintando, ecoando pela sala de jantar. Laura, com lágrimas nos olhos, acrescentou: e a honestidade, que nunca mais permitamos que segredos ameacem o que temos. Felipe, ainda pálido, mas com um brilho renovado nos olhos, disse: a segunda chance que todos nós recebemos. Ana, segurando Pedro em seus braços, completou: e ao amor, que nos trouxe até aqui e que nos manterá unidos. Enquanto a noite avançava, preenchida com conversas, risos e planos para o futuro, Ana não pôde deixar de refletir sobre a jornada que a trouxe até ali. De uma empregada com um passado doloroso a uma parte integral desta família complexa e amorosa. Ela sabia que ainda haveria desafios pela frente: a reintegração de Carlos à sociedade, a continuação da terapia de Felipe, a adaptação de todos a esta nova dinâmica familiar. Mas pela primeira vez em muito tempo, Ana se sentia verdadeiramente esperançosa. No dia seguinte, Ana acordou cedo e foi até o jardim, o mesmo lugar onde toda esta história começou. Enquanto observava o sol nascente, pintando o céu com tons de rosa e laranja, ela sentiu uma presença ao seu lado. Era Laura. É uma bela manhã, não é? Disse Laura suavemente.
Ana assentiu. Sim, sabe, foi aqui que encontrei a carteira de Ricardo naquele dia. Parece que foi há uma vida atrás. Laura sorriu. E olhe onde estamos agora. Ana, quero que você saiba o quanto sou grata por você. Sua honestidade naquele dia não apenas nos mostrou que tipo de pessoa você é, mas também nos forçou a enfrentar nossas próprias verdades. Ana sentiu lágrimas se formando em seus olhos. Laura, Não, deixe-me terminar. Laura a interrompeu gentilmente. Você não apenas se tornou parte de nossa família, você nos ajudou a redescobrir o que significa ser uma família, e por isso serei eternamente grata. As duas mulheres se abraçaram, suas lágrimas se misturando enquanto o sol continuava sua ascensão no céu, simbolizando o novo dia e o novo capítulo que se iniciava para todos eles. Nos meses que se seguiram, a vida na mansão Oliveira encontrou um novo ritmo. Ricardo, inspirado pela honestidade de Ana, decidiu limpar completamente os negócios da família, cortando qualquer conexão remanescente com atividades ilegais. Foi um processo doloroso e custoso, mas ele sabia que era o único caminho para um verdadeiro recomeço. Felipe, continuando sua terapia, começou a se envolver mais nos negócios da família, mas desta vez de maneira legítima e transparente. Ele descobriu que tinha um talento natural para finanças e, sob a orientação cuidadosa de Ricardo, começou a aprender os pormenores de administrar uma empresa ética. Laura, por sua vez, mergulhou de cabeça no processo de adoção. Com o apoio de toda a família, incluindo Ana, que compartilhou suas experiências como mãe, Laura e Ricardo finalmente receberam a notícia que tanto esperavam. Uma menina de 3 anos, chamada Sofia, se juntaria à família Oliveira. A chegada de Sofia trouxe uma nova onda de alegria à mansão. Pedro, agora com quase 2 anos, adorava sua nova prima, e os dois se tornaram inseparáveis. Ver as crianças brincando no mesmo jardim onde toda a história começou era uma lembrança e evoluído. Cumprindo sua sentença, mantinha contato regular através de cartas e chamadas telefônicas supervisionadas. Ele e Pedro estavam lentamente construindo. Fosse complicado. Ana estava determinada a garantir que seu filho conhecesse seu pai. 1 ano após os eventos no armazém, A família Oliveira organizou uma grande festa de Natal. A mansão estava decorada com luzes cintilantes e o aroma de pinho e canela preenchia o ar. Amigos, familiares e até mesmo alguns dos antigos funcionários foram convidados. Durante a festa, Ricardo pediu a atenção de todos para um anúncio especial. Este último ano nos ensinou muito sobre família, perdão e recomeços. Ele começou. E é com grande alegria que anunciamos a criação da Fundação Oliveira para Segundas Chances. Esta organização sem fins lucrativos se dedicará a ajudar ex-detentos a se reintegrarem à sociedade, oferecendo oportunidades de emprego, educação e apoio psicológico. O anúncio foi recebido com aplausos entusiasmados. Ana, segurando Pedro nos braços, sentiu seu coração se encher de orgulho. Ela sabia que esta iniciativa não era apenas uma forma de retribuição à sociedade, mas também uma homenagem à jornada de redenção de Carlos e uma promessa de um futuro melhor para muitos outros. Enquanto a festa continuava ao seu redor, Ana se encontrou refletindo sobre a incrível jornada que havia vivido. De uma empregada doméstica com um segredo doloroso a uma parte integral de uma família amorosa e um agente de mudança positiva na sociedade. Ela pensou na carteira que havia encontrado naquele fatídico dia e como uma simples escolha de honestidade havia desencadeado uma série de eventos que transformaram não apenas sua vida, mas as vidas de todos ao seu redor. Olhando para Pedro, que ria alegremente enquanto brincava com Sofia, Ana sentiu uma onda de gratidão e esperança. O futuro, que uma vez parecera tão incerto e assustador, agora brilhava com possibilidades infinitas. Naquela noite, muito depois de os convidados terem ido embora e as crianças estarem na cama, Ana se encontrou novamente no jardim. O ar frio da noite era revigorante e o céu estrelado parecia piscar com promessas de dias melhores por vir. Ricardo se juntou a ela,
oferecendo-lhe uma xícara de chocolate quente. No que você está pensando? Ele perguntou suavemente. Ana sorriu, aceitando a bebida. Em como a vida pode mudar em um instante. Em como uma única decisão pode alterar o curso de tantas vidas. Ricardo assentiu, compreensivo. Você sabe, Ana, encontrar aquela carteira e decidir devolvê-la não foi apenas um ato de honestidade. Foi um catalisador. Nos forçou a todos a enfrentar nossas verdades, por mais dolorosas que fossem, e por isso seremos eternamente gratos a você. Ana sentiu lágrimas se formando em seus olhos. Esta família me deu muito mais do que eu jamais poderia retribuir. Um lar, amor e aceitação. E você nos deu algo igualmente valioso, Ricardo interrompeu gentilmente. Uma chance de redenção, de sermos melhores do que éramos. Você nos lembrou do poder da honestidade e da importância da família. Eles ficaram em silêncio por um momento, contemplando o céu noturno. Sabe, Ana disse finalmente, quando encontrei aquela carteira, por um breve momento, pensei em todas as coisas que poderia comprar, todas as maneiras como poderia mudar minha vida. Mas agora percebo que, ao fazer a escolha certa, ganhei algo muito mais valioso do que qualquer quantia de dinheiro poderia comprar. Ricardo sorriu, colocando um braço ao redor dos ombros de Ana em um gesto paternal. Família, ele disse simplesmente. Família, Ana concordou, sorrindo através das lágrimas. Enquanto caminhavam de volta para a mansão, Ana sentiu uma profunda sensação de paz e pertencimento. Ela sabia que não importava o que o futuro reservasse, enfrentariam juntos como uma família. E assim, sob o céu estrelado de uma noite de Natal, a história que começou com uma carteira perdida e uma escolha corajosa, chegou não a um fim, mas a um novo começo. Um começo cheio de esperança e amor e a promessa de dias melhores por vir.